Olá, caros amigos, bem-vindo ao nosso canal Benenua Nova Friburgo em Foco. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benenua Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região Serrana dos Estados do Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Ravi Yakov Gerendskadit, que é o nosso supervisor geral, e meu mentor é o Morel pelo Márcio Braga, e estamos aqui hoje para falar da Parashá, qual entramos essa semana, chamada Parashá Behar-Lotha. Esta Parashá vem falando do acendimento das luzes, né, por Aharão, o sumo sacerdote. Sabemos que o sumo sacerdote, gente, ele tinha vários trabalhos no templo, muito. O sumo sacerdote tinha um incenso, tinha muitas coisas acerca das ofertas, dos sacrifícios de Olá, né, dos sacrifícios, da oferta de Olá, muita coisa para fazer. Mas os príncipes ofertaram as suas ofertas, né, na inauguração do tabernáculo, do altar. E a tribo de Levi não tinha participado, e Arão ficou um pouco triste dentro de si, mas Hashem, para consolá-lo, fez com que ele acendesse na inauguração o candelabro, a menorá. Gente, Moshe fez os ritos de investidura antes da inauguração, ensinando o sacerdote, os filhos de Arão, ensinando Arão. Vimos tudo isso dentro da Parashá. Mas tem uma coisa interessante, no começo dessa Parashá, para entrarmos, vamos entrar aqui na primeira liá, porque eu escrevo na segunda, mas vamos dar uma ilustrada na primeira, para entrarmos na segunda liá, que é hoje, já é a segunda liá. Então nós podemos ver, gente, aqui, essa palavra Behar-Lotha é muito interessante. Quando acender as lâmpadas, Rashi vai coco, de uma indagação justificada, porque que a Torá usa o termo Behar-Lotha para a ação de acender, sabendo que o termo usado tem a sua origem do verbo alô, subir, elevar, enquanto o termo lehadlik seria mais adequado, para indicar acender, por evitar do termo galok, aceso. Rashi interpreta o verbo Behar-Lotha no sentido bem profundo, sim, transcendental, dizendo Ad Shetrie Asha Levet Olá Meileá, para que a chama se eleve por si mesma. O fato de a Torá mencionar em 3 citações a ordem de acender as lâmpadas, usando em todas elas o verbo alô, subir, elevar, em vez de lehadlik, acender, por exemplo, chamou que versículo 37, vê lá et nerit a vei ao ever paneira, e acenderá suas lâmpadas que iluminarão em direção ao seu centro, chamou que 44, vê a leitar et nerit a, e acenderá suas lâmpadas, e no mesmo capítulo 40, 25, vai a neirot, refinei a Shem, a She, que se vá a Shem et Moshe, e acendeu Arão as lâmpadas diante do Eterno, como ordenaram o Eterno a Moshe. Este fato de não mencionar Adakrá indica claramente que não se trata de acender a luz para iluminar, mas sim de a elevação, ação esta que contribuirá para elevar o povo de Israel. Isso é uma íntima ligação entre a luz da menorá, que estava colocada no tabernáculo, e a luz da onipresença divina, que inspira o povo de Israel. Esta íntima relação entre a luz da menorá e a luz do Eterno está ilustrada na citação do Midrash. Amar lo akodesh baruhu le Moshe lo b'shivil shani ksarir lenerot ishat a-alat anerot elalis Utkem, disse o Senhor, que abençoado seja ele. A Moshe, não é pelo fato de eu precisar de vossa luz que eu te ordenei acender as lâmpadas, mas sim para otorgar ao povo de Israel méritos, como está escrito, Hashem, Lemaan, que se dedicou e ele diz a dir, foi do agrado do Eterno, por amor à sua justiça, engrandecer a Torá e torná-la gloriosa. Antes de continuar com essa paraxá,
eu quero fazer um convite muito grande para vocês. Vem ficar conosco na nossa Beit Noa Friburgo, tá? Aqui na cidade de Nova Friburgo, região serra do estado de Janeiro, na escada da Leopoldina Pinel Garcia, número 12, tá? Na escada da Leopoldina Pinel Garcia, número 12, aqui na região de Conselheiro Paulino, tá bom, gente? Vem ficar conosco ligado. Aqui o serviço nosso religioso na sexta-feira, 19 horas, sábado com refeição festiva depois, sábado pela manhã também temos a nossas preces, leituras públicas da Torá, e também depois a refeição festiva. À tarde temos o nosso estudo da Parash, temos o estudo também com relação ao Pirkei Avot, é a época do estudo do Pirkei Avot, o qual é estipulado pelo movimento de Noah Rabad, porque meu rabino é do Rabad, eu sigo as instruções dele. Também temos aqui a Vigalá e depois a introdução da Parashá vindoura, tá certo, gente? Também temos grupos de estudo em Paga na casa da Joedva, temos também lá no Village, na Pavuna, com o emissário Gernes e sua família. Temos também grupos de estudo com o Fábio Machado Niterói, e temos também grupos com o Ruberval e Volta Redonda, e por todo o Brasil, a plataforma no Brasil com o nosso Raviakov, e também Gerexcari, também a Academia de Noé, colocando o Márcio Braga com estudos, e tem certificado, tá, gente? Não é nada de enrolado, é tudo assim, de uma forma muito organizada, tá, gente? Aqui no Movimento Benô Brasil, nosso Raviakov promete e faz. Então, gente, vamos continuar aqui a leitura, como eu estava falando, acerca da diferença de Lotha, e acerca que é uma palavra que, nas elevação, não é uma palavra como lehadlik, que é ascender simplesmente. Então aqui a intenção de Hashem era elevar o povo judeu, né, através do sumo sacerdote Arão, acendendo as lâmpadas, ajudando ele nesse sentimento, né, de mostrar para ele que ele era uma pessoa muito grande mesmo, gente, além do que se imagina, porque quantas pessoas ele levou, quantas pessoas julgou com seu carinho, fazendo com que as pessoas se agrupassem, se juntassem, tá certo? Para servir a Kadosh Baruch. Então, ele foi uma pessoa muito especial, e ele, Hashem, através desse segmento, estava também elevando a cabeça do povo judeu, estava unindo o povo judeu, elevando o povo de Israel. Então, gente, para a nossa vida como Benoa, estava dando méritos para o povo judeu, porque o mérito de ascender um ao outro, de ajudar um ao outro, de elevar um ao outro, de fazer o outro chegar a um nível muito alto, é muito grande. Benoa, né, ajude teu irmão, ajude tua irmã, faça as pessoas chegarem a um nível alto, melhorar de nível, sair da idolatria. Temos que influenciar o mundo com as nossas mitzvot Benoa. Benoa, como pratica as suas leis, ele está elevando o mundo e fazendo o mundo melhor. Baruch Hashem, estamos aqui através da luz dessa paraxá, né, o que nós estamos falando aqui da primeira parte dela. Vamos continuar aqui falando esta íntima relação entre a luz da menorá e a luz do eterno, ilustrado na citação do Luminati, como nós já falamos. Hashem ordenou o acendimento das lâmpadas para dar muitos méritos a Israel, né? Como falamos, a Torá é a Torá Or, Torá da luz, e o primeiro pronunciamento do Criador do Universo, o verbo divino, é luz. Vaiomer Eloquim Erri, Vaierri Or, e o termo que seja luz, e foi luz. Desde então, tudo que é divino, nobre, elevado, tudo que se refere a bem-estar da humanidade, tudo que aspira a melhorar as condições éticas e sociais do ser humano, tudo que pretende levar a um nível intelectual do homem, está expresso no pensamento filosófico do judaico pela ideia de luz, brilho. Então nós vemos que tudo o que nas ideias de elevação, de nível espiritual, né, de fazer com que a sociedade melhore, está ligado à luz, a intelecto, tá certo, gente? Então aqui
a primeira parte da Paraxá. Vamos entrar aqui na segunda parte da Paraxá, que estamos na segunda leitura, e na segunda leitura com o Rumash Gabait, está vendo aqui vocês, com os comentários do Rashi, os cigarros nobres do Rebbe de Lubavitch. Vamos fazer aqui a leitura, tá, gente? Então, o que diz aqui? Nós terminamos a leitura da Paraxá falando do clã, falando do clã, do clã levita, mas o primeiro clã de Kehat, que transportava os objetos mais sagrados, depois do segundo clã, que era o de Gershon, que carregava o meio sagrado, mas depois, agora vamos entrar no clã de Merari. O que acontece? Todos esses dois clãs tem uma palavra escrita assim, o clã de Kehat, por transportar os objetos mais sagrados, quando o povo viajava, é descrito como estando diante de Deus, executando o serviço de Deus. E aqui, o de Gershon, está descrito como estando diante de Deus. E as tribos de Merari, gente? O que falar das tribos de Merari? Bom, vamos lá, gente. Depois que os levitas vão para servir na tenda da reunião, tu vais purificar os Arão e levantar o terceiro clã levita, o de Merari, como oferenda agitada. O clã de Merari, por transportar objetos menos sagrados, nem sequer é descrito estando diante de Deus, relativamente. Outros clãs, porque os levitas são dados entre os israelitas para transportar o tabernáculo e trânsito, e dados para cantarem no coro do santuário. Tomei para mim em lugar daqueles que abrem ventres, que é todos os primogênitos dos israelitas. Aqui nessa parte do 16, gente, tem uma coisa interessante também, aqui no livro Belos Valores da Torá. Vamos entrar aqui, que a gente está no capítulo 8, versículo 16. Aqui nós estamos aprendendo o quê? Aprendemos a respeito dos leviins que substituíram os primogênitos por não terem participado do pecado do bezerro de ouro. Essa está escrito Netunim, Netunim, Remali. É certo? Eles me são dados. As guimatnias, gente, guimatnia é uma contagem, porque todos sabemos que cada letra do alfabeto hebraico do alfabeto, ele tem sua... tem seu valor numérico e tem uma ligação muito grande. Por isso, gente, muito cuidado com essas pessoas que estão por aí falando das letras hebraicas, nome de Deus. Cuidado, gente, porque só os rabinos ortodoxos, você chega a uma verdadeira concepção de Deus. O resto não existe, gente. Judaísmo messiânico, Nexeri, isso tudo aí é ilusão. Noxri, seja o que for, isso é tudo ilusão. Porque eu posso falar, porque eu já fui do cristianismo e já fui messiânico também, né? E posso falar bem claro, assiduamente. Usava a Bíblia João Ferreira de Almeida, que é pior que quem, e usava essa Bíblia de Hadashah, que eles hebraizaram para contrastar contra o povo judeu. Então vamos lá, gente. Aqui as palavras mencionadas aqui são as 1190, a mesma da frase Sheleu, Assuegeu, Shezavi, pois esses não pecaram com o bezerro de ouro. E no mesmo Bamidba 8,16, estudamos que os levitas trabalhavam no lugar dos primogênitos. E assim consta, Piknat Korehem, em lugar de todo aquele que abre matriz. Assim que vou que acima forma a palavra capê, perdoar. Pois os leviim foram escolhidos para trabalhar no lugar dos primogênitos, após eles que terem pecado com o bezerro de ouro. Desta forma, eles adquiriam o perdão. Aqui, gente, estamos lendo o Rumash Gabait do Rashi, o cigarro nobre Rebbe de Lubavitch, né? E também nós vemos os comentários do Rashi, e lendo aqui os belos valores também, que tem comentários do Rashi nessa guimatria. Então vamos lá, gente, continuando aqui essa leitura no versículo 17, 8 a 17. Pois todos os primogênitos entre os israelitas são meus, seja homem, seja animal, eu santifiquei para mim no dia em que golpei todos os primogênitos do Egito, eu golpei todos os israelitas. Porém, visto que os primogênitos israelitas participaram do pecado de adoração do bezerro de ouro, eu tomei os levitas que não fizeram o lugar de todo primogênito dos israelitas. E os levitas, como Gad, Arão e seus filhos, dentre os israelitas, para executar o serviço pelos israelitas na tenda da reunião, e para fazerem expiação pelos israelitas, de modo que os israelitas não sejam cometidos de uma pestilência.
Quando os israelitas se aproximaram do santuário, pois por terem adorado o bezerro de ouro, eles não podem entrar no santuário sem que uma praga os acometa. No entanto, isso não significa que eu não estimo os israelitas, ao contrário, tenho tanto amor a eles quanto aos 5 livros da Torá, o que é testemunhado pelo fato de eu haver repetido a palavra israelitas 5 vezes nesse versículo. Vocês podem perceber, gente, que a palavra israelitas foram citadas 5 vezes dentro desta parte aqui, tá, gente? 5 vezes foi falado israelitas, para mostrar o amor que a Hashem tem pelo povo de Israel, tá? Eles erraram no pecado do bezerro de ouro, mas fizeram uma grande techuvá, a techuvá foi aceita, e Hashem, ele ama quando a pessoa se arrepende e volta-se para ele. Mas foi colocado, né, uma condição, né, de eles não entrar no tabernáculo, né, e isso daí era um serviço para os levitas. Vamos lá, gente. E continuando aqui a leitura, né, desse livro, assim, versículo 20, assim Moshe, Arão e toda a congregação de Israel fizeram o que Deus mandara que fizessem os levitas. Moshe reuniu os Arão, levantou os israelitas, puseram as mãos sobre eles, os israelitas fizeram conforme tudo que Deus ordenou a Moshe, respeito os levitas também fizeram o que lhes foi exigido, purificaram e se emergiram suas vestes com Arão, ele levantou como oferenda agitada diante de Deus, e Arão fez expiação por eles, para purificá-los. Depois, os levitas vieram para executar o serviço da tenda da reunião, diante de Arão, diante de seus filhos, Moshe e Arão, os israelitas, fizeram aos levitas exatamente como Deus ordenara a Moshe a respeito deles. Meus israelitas, meus levitas fizeram objeção. Deus falou a Moshe dizendo, esta é a norma referente aos levitas, enquanto os sacerdotes podem ser desqualificados para o serviço por defeitos físicos, isso não acontece com os levitas, para eles só importa a idade. Então vemos aqui a diferença do sacerdote e dos levitas. Com defeito físico, o sacerdote não poderia mais, não estava qualificado a exercer a sua função. E já no caso dos levitas, vamos entrar agora, os 25 anos de idade e diante, eles entrarão no serviço para trabalhar na tenda da reunião. Quem entrarão por 25 anos e começarão a servir aos 30 anos de idade. Treinarão por 5 anos, treinarão por 5 anos e começarão a servir aos 30 anos de idade. Aos 50 anos de idade, eles se retirarão da tropa de trabalho e não farão mais trabalho. Os de 50 anos ou mais servirão com seus irmãos na tenda da reunião, abrindo e fechando os portões do templo, tocando na orquestra, exceto os instrumentos mais pesados, cantando no coro, colocando objetos mais leves nas carroças para guardar o encargo de manter os leigos para fora da tenda da reunião, e que eles montar o tabernáculo antes e depois das viagens. Porém, não executaram o serviço de carregar objetos sagrados nos ombros. Assim farás com os levitas, que nos diz respeito ao seu encargo. Então, gente, aqui a leitura, ela acaba no versículo 26, tá, gente? Ela começa a segunda leitura no versículo 15, acaba no 26, e vamos entrar aqui no livro da sabedoria todo dia do Rebbe de Lubavitch, que vem nos falando acerca dessa paraxá mesmo, e acerca dos levitas. Diz assim, começar de novo. Aos levitas foi confiada a responsabilidade de transportar o Mishkan e seus componentes pelo deserto. Deus conduziu os judeus através do deserto com o Mishkan, onde manifestava abertamente sua presença para subjugação às forças do mal, personificados pelo deserto, uma terra desabitada, inculta, isolada e perigosa. Gente, você se sentir no deserto espiritual é muito perigoso. Por isso que o homem que estuda a Torá, nós Benua, Batnoa, as suas 7 leis, ele se identifica com a vontade de Hashem, ele traz luz para o mundo, ele tira a escuridão de dentro de si. Não deixe o teu coração, a tua mente se tornar um deserto. Não deixe o teu ser se tornar um deserto. A melhor maneira de fazer com que você se eleve espiritual, a tua menorá espiritual, o teu raciocínio, o teu coração, o teu intelecto, ele se eleve
através daquilo que foi proporcionado para você. O povo judeu, 615 mandamentos, Bennu, os 7 mandamentos, e quando Bennu estuda os seus 7 mitzvot, ele é considerado o quê? Como sumo sacerdote que entra no santuário no dia de Yom Kippur para oferecer o sacrifício, está fazendo coisa grande, está trabalhando no mundo, muito contribuindo para um mundo melhor. Então vemos aqui, gente, a importância, cuidado, para não ficar com a mente uma terra inculta, uma terra desabitada, desolada e perigosa. Do mesmo modo, nosso próprio entorno pode parecer, às vezes, uma espécie de deserto espiritual, carente de divindade. Às vezes podemos chegar, inclusive, a pensar que nós mesmos nos transformamos num deserto, ou seja, que adquirimos hábitos contrários à nossa tarefa de difundir a consciência divina. Como podemos esperar que vamos mudar a nós mesmos, sem falar do mundo ao nosso redor, tendo tais comportamentos arraigados no nosso interior? Aqui, contamos com a lição dos levitas. Eles nem iniciavam o treinamento para sua ocupação até chegar aos 25 anos de idade. E mesmo assim, já estavam autorizados a começar seu serviço sagrado a partir dessa idade. Deus também nos concede a capacidade de nos refazer e começar de novo, começar novos caminhos na vida, apesar de não nos sentirmos qualificados, preparados, merecedores de realizá-los. Tudo o que temos de fazer é empregar a sua assistência baseado no Lucas Roque, volume 13, página 16 e 19, que é muito importante, gente, aqui por esta paraxá. A gente entender que temos assistência de Hashem, porque às vezes podemos nos sentir, apesar de tudo, nos sentimos qualificados, mas a gente sabe que existem as forças do Yetzirah, que luta dentro de nós, não com a boa inclinação, que luta contra a boa inclinação, mas usa a boa inclinação para vencer, para dominar a má inclinação, e você vai ver que colocando ela debaixo do jugo da Torá, das mitzvot, você vai ver que tudo vai ficar mais fácil na tua, na minha, na nossa vida. Então que esta paraxá desta semana, tá, gente, possa nos excluir, nos dar um bom legado, né? Eu honrando sempre, lembrando, gente, honre os sábios do povo judeu, né? Honre a Torá, honre de forma precisa e minuciosa, e você vai ver que você está seguindo uma grande luz neste mundo. Baruch Hashem. Tchau, tchau, até a próxima Mashiach.